Que temos diversas utilizações de esteroides anabolizantes, todos nós sabemos, mas as dosagens mais usuais, o que a gente mais vê, com certeza foge da dosagem que a gente vê na bula, porque a bula do medicamento, porque é um medicamento para um fim terapêutico, é justamente não pensando em performance, e sim pensando muito mais num medicamento para solucionar algum problema, ainda que gere algum outro, a gente quer um efeito colateral menor. Pois bem, então eu vou pegar aqui 15 hormônios e vou falar as dosagens usuais que os marombeiros acabam usando. Como eu levantei esses dados, pessoal? Isso é muito legal de falar. Mas antes, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito, né, a impulsionar a nossa comunidade do bem. Então, como eu levantei esses dados, voltando, eu levantei esses dados olhando fóruns na internet, conversando com atletas, com amigos, acompanhando os meus alunos que fazem acompanhamento com um profissional, qual dosagem que foi prescrita. E através disso eu colhi vários relatos para passar para vocês sobre as dosagens, quando vai subindo, o que espera-se de resultado e de colateral. Lembrando que eu já fiz o perfil de cada droga aqui, então sempre que tiver uma dúvida, não tem que ter saber específico do cipionato de testosterona. Tem vídeo? Tem. Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar esse vídeo aqui no canal. Pessoal, só lembrando que quinta-feira agora eu vou fazer uma promoção da minha consultoria esportiva e mais informações está lá nos comentários fixado, tá? 20 a 40% de desconto para os 10 primeiros, o horário, o site, todas as explicações. Vamos ao nosso número 15, portanto. Testosterona. Testosterona a gente tem vários ésteres, cipionato, enantato, decanoato. Eu sei que a gente pode entrar em peso molecular do éster, mas basicamente falando, testosterona é testosterona. Então eu vou falar de uma forma abrangente. O que a gente observa de dosagens é mais ou menos, tá, a partir de 200 miligramas por semana. Isso já gera um resultado estético para um indivíduo que nunca usou nada do tipo ou que está num estado mais tranquilo assim, de shape. Outros usuários mais experientes começam a subir as doses para 400 e até 600 miligramas, sendo que até uns 600 miligramas é o que eu vejo os médicos prescreverem. Acima disso começa a entrar mais numa região obscura, então é galera que já é mais underground, que já está subindo mais a dose e chegando até 1 grama, sofrendo processos de aromatização para valer, que fique claro, aumentando estradiol, com risco de ginecomastia se não cuidar disso, etc. Acima de 1 grama, a gente escuta alguns poucos relatos, tá? Pessoas usando 1,5 grama, 2 gramas de testo por semana, mas a maioria, mesmo os atletas, não fazem isso, eles vão até mais ou menos 1 grama, os mais experientes, e começam a colocar outros esteroides, porque o excesso da testosterona começa a aromatizar muito. Então se torna desinteressante. Eles acham melhor colocar uma segunda droga no ciclo. Muito bom. O nosso 14º da lista vai ser a nandrolona, que nada mais é do que a Deca, essa popularmente conhecida. O que acontece com a nandrolona, pessoal? A nandrolona de farmácia ela vai ter 50 miligramas por ampola, ainda que não esteja fabricando neste exato momento. Mas é uma quantidade que os atletas fazem um bom relato. 100 miligramas na semana de farmácia é uma coisa. Para underground é 300. Então tem meio que isso, que o underground é muito subdosado e de farmácia é muito forte. Então o que a gente observa de farmácia é o pessoal usando até uns 200 miligramas por semana, tá? De 50 a 200 miligramas, e quando se fala do underground, a gente começa a observar muitos usuários partindo de 200 miligramas por semana e chegando até mais ou menos 800 miligramas, não costuma se passar muito disso. Também sofre processo de aromatização, também inibe o eixo, então precisa de bastante cuidado no uso. O 13º da lista é a boldenona. A boldenona ela já é mais sutil. Então a gente vê doses de mais ou menos partindo de 200 miligramas na semana até mais ou menos 1 grama semana. Alguns usuários mais experientes aumentam para 1,5 grama, porque é uma droga muito leve, aromatiza pouco, mas a maioria relata grandes problemas acima das doses de 600 miligramas em cunho psicológico e até mesmo em paranoia. Então normalmente os atletas permeiam ali entre 600 e 700 miligramas. 12º, drostanolona ou, mais popularmente conhecida, claro, Masteron.
A Masteron tem um poder anabólico baixo e um efeito colateral baixo também, mas ela é um 17-alfa-quelato, tem metabolismo hepático, então tem que tomar cuidado com doses altas. O que o pessoal normalmente costuma utilizar com ela é de 300 a 700 miligramas na semana. Não costuma passar muito disso porque o perfil lipídico começa a prejudicar bastante. Então, quando se pensa em muita potência, normalmente se opta por outra droga mais anabólica no lugar dela ou junta com alguma outra para ajudar. O Masteron é mais usado em final de preparação. Quando está chegando perto do campeonato, às vezes corta tudo, até a testosterona, para tirar bem a retenção de líquido, fica ali 10, 15 dias sem testosterona e só segura no Masteron. Muitos atletas fazem essa prática. O nosso 11º é a droga favorita do Arnold Schwarzenegger, a metenolona, ou a Primobolan. A Primobolan tem um efeito estético muito parecido com a Masteron. Talvez seja o que mais se assemelha, assim, as duas drogas que mais se assemelham é a Masteron e a Primobolan. É um efeito estético que não deixa o cara muito gigante, mas dá bastante corte, bastante densidade e as dosagens ficam mais ou menos parecidas. Mas na Primobolan a gente vê uma variação diferente, a gente vê mais ou menos de 200 até 600 miligramas. Alguns atletas tomam 700 miligramas, né? No tempo do Arnold Schwarzenegger era bastante comum 1 grama de Primobolan, mas hoje você já não costuma ver tanto disso. O 10º da lista é a oxandrolona. E aqui a gente vê utilizações de 10 miligramas por dia, num cutting para preservar a massa muscular, e até 150, 200 miligramas de oxandrolona por dia. Atletas realmente grandes relatam assim, olha, para começar a brincar de oxandrolona é 150 para cima. É uma dosagem alta, que com certeza vai mexer bastante com colesterol e TGO, TGP, mas é uma dosagem que a gente acaba vendo sim no meio dos atletas. Pessoas normais costumam ir até 100 miligramas, tá? Não costuma passar de 100 miligramas não. Número 9, a clorodemetiltestosterona. O que é essa clorodemetiltestosterona, Leandro Twin? Ela é mais conhecida, com certeza já agora você vai ouvir falar, que é a turinabol, que ela teve uma modificação ali numa cadeia do dianabol e acabou se criando uma turinabol que na época que foi criado tinha a expectativa de ser uma dianabol que não retia líquido. Está longe disso, o poder anabólico é bem mais baixo, tá? Mas a dose é muito parecida com o que se usa miligrama por miligrama do dianabol. Então, mais ou menos entre 20 miligramas a 80 miligramas por dia, tá? Efeito anabólico não se compara com o dianabol, mas é mais ou menos o que a gente observa, de 20 a 80 com a turinabol. A turinabol não é muito popular, principalmente aqui no Brasil. Número 8, a trembolona. Pessoal, a trembolona tem pessoas que usam apenas 100 miligramas na semana, né? Uma quantidade que, se você for falar para um fisiculturista, alguém muito experiente, vai falar, não, isso aí não é nada. Mas é que ela é muito forte e, na minha opinião, a maioria das pessoas sofre muito com efeitos psicológicos com ela. De não conseguir dormir, de ficar ansioso, ficar extremamente nervoso. É realmente uma droga difícil de lidar. Eu conheço, né, um amigo meu, até do time inclusive, não vou citar nome para não ficar chato, mas ele mesmo falou assim, Leandrão, já competi bastante, ele é atleta, né? Ele falou, eu não ponho trembolona para dentro. Eu não tomo, deixa, porque me faz muito mal. Então você imagina, um cara que é competitivo, não toma trembolona. Então às vezes você vê um moleque que está na academia, 20% de gordura corporal, 70 quilos, vou tomar trembolona. Não é o ideal, gente. Não adianta querer compartilhar com esse tipo de metodologia que não é adequado. Mas enfim, sem querer dar lição de moral. Mas 100 miligramas mais ou menos, você vê o pessoal partindo, sendo que os usuários que querem mesmo assim, não estou com tanto medo, começam em 200, 250 por semana e vão até 700 miligramas na semana. A gente vê alguns relatos, tá, de até 1.500 miligramas, 1,5 grama na semana. Nunca conheci ninguém pessoalmente para ver esses 1.500, mas já vi relatos e inclusive era num ciclo que levou ao falecimento de um atleta. Obviamente não foi só por causa da trembolona, mas que 1,5 grama é bastante, é bastante. Número 7, metandrostenolona. Agora sim o dianabol. Lembra que a gente falou do turinabol? Então, o dianabol, a dosagem é muito parecida. Um 17-alfa-quelato de uso oral, mas também existe injetável, sendo que o mais popular é o oral. E no oral a gente vê dosagens de 20 a
80 miligramas por dia. A dosagem mais padrão que a gente vai ver é 40 miligramas por dia. É muito característico, né? Aquele frasquinho de 100 comprimidos, o cara toma 4 por dia e dura 25 dias. As pessoas acham que só isso já é um ciclo, que já está tudo beleza, só tomar isso e deu, como se fosse um suplemento de BCA, que eu tomo as cápsulas, acabou, e a gente sabe que não é bem assim, que vai ter bastante problema se fizer só dessa maneira, mas é uma dosagem que a gente costuma ver bastante do Dianabol. Tem muita gente que usa Dianabol sozinho e sofre muito com isso, com queda de libido, que normalmente acontece depois ali do 15º dia, começa a cair bastante. Número 6, oximetolona. A oximetolona, ela tem, podemos dizer assim, uma fração do Dianabol, só que ela é muito mais potente. E a dosagem de bula dela é curioso, que são 50 miligramas por dia. E a oximetolona ou hemogenin, em 50 miligramas por dia, é o que marombeiro costuma utilizar também. E ele usa a dosagem que é do próprio medicamento para um fim terapêutico. O que às vezes o pessoal esquece é que o hemogenin é muito usado em doente terminal. Então, o doente terminal ele já está muito no estado, né, final de vida. E aí, se vai fazer muito mal para ele isso, já não parece fazer tanta diferença, porque a vida dele já é certo que vai se findar em breve. Então o fígado, essas coisas, não precisa ter mais longevidade, porque ele não vai ter. Então é uma droga de extrema toxicidade, né, oral, 17-alfa-quelato, mexe bastante com as transaminases, glutâmica, pirúvica e oxalacética, mas mesmo assim é uma dosagem que está até na bula. Só que, claro, isso falando de pessoas amadoras. Quando vão se falar de atletas, a gente vê relatos aí de 100, 150 miligramas e de fisiculturista profissional usando em final de cutting, que é para segurar o máximo de massa muscular possível, de 200, 250 miligramas por dia, que é uma quantidade a qual eu julgo bastante assustadora. Mesterolona, número 5, que nada mais é do que o Proviron. O Proviron é sim um esteroide anabolizante de poder estético quase nulo, então normalmente não se faz ciclo de Proviron. Quando que usa o Proviron? Usa-se porque ele diminui o SHBG e aumenta a testosterona livre. Então, para quem está usando testosterona, melhora a eficiência. Então, normalmente, ele é utilizado para esse fim. Para esse fim, você observa dosagens de 50 a 100 miligramas por dia. É uma droga extremamente cara, com um efeito estético baixo, e a maior parte que busca, né, o Proviron está preocupado mais com o aumento de libido, que para isso funciona muito bem. Inclusive é um medicamento usado principalmente para isso. Fluoximesterona. O que é isso, Leandro? Nunca ouvi falar dessa droga. Halotestin. Essa eu já ouvi falar pouco. Então, a halotestin é uma droga utilizada principalmente para força. Então você vê muito powerlifter usando, lutador, porque ela não aumenta muito a massa muscular. E é uma droga extremamente forte, faz muito mal para o fígado. E as dosagens que você costuma ver o pessoal usando é 20, 40 miligramas, 15, 20 dias. Os caras que mais, né, falam, opa, isso aqui está exagerando, 30 dias. Por quê? Porque ela é uma droga extremamente tóxica e que não dá grande volume muscular. Então ela não é muito utilizada no fisiculturismo porque é uma droga que come muito o cara por dentro e não dá o resultado da modalidade. Agora, por exemplo, para um lutador, é uma droga fortíssima que dá muita força e não tira o cara da categoria. Então, normalmente é aí que é utilizado, em esportes de performance de força. 3. A droga que o pessoal acha que é de boa e não é de boa, que é o estanozolol. Então o estano, né, um derivado do DHT, ele é bastante danoso à saúde, ao fígado, ao colesterol, faz mal, para as mulheres engrossa a voz, aumenta a clítoris, droga forte. Só que o estano ficou popular porque era barato, né, 100, 150 reais um vidrinho de estano. Aí, não, toma ali tranquilo, mas assim, estano é uma droga que muito fisiculturista não gosta, ferra a articulação, então muitos fisiculturistas correm de estano e só usam quando o orçamento está baixo. Temos um ou outro, claro, que sempre é fã, mas indo à dosagem que você vê, de 300 a 700 miligramas na semana. Na oral um pouquinho menos, tá? Uns 500 miligramas por semana. O pessoal não costuma passar muito disso porque começa a fazer muito mal para ter pouco resultado. Então se é para subir o oral demais, vai no injetável.
Uma coisa que poucas pessoas sabem é que tem bastante relatos de pessoas que hoje eu não vou conseguir aplicar e bebe o estano oral. E isso é possível porque ele é em solução aquosa e ele é um 17-alfa-quelato. Então ele consegue ser ingerido de forma oral. Não estou te recomendando fazer isso, apenas que tem alguns relatos e que mostra absorção sim. Agora, que o estano faz muito mal, faz. Então, subir a dose acima de 700 miligramas, as pessoas até fazem, os fisiculturistas até, você vê relato de 1 grama, 1 grama e 100. Só que aí quando começa a ter que subir muito assim, eles preferem frear ali nos 500, 600, 700 no máximo, e aí aumentar uma outra droga em conjunto. O número 2 vai ser a insulina, tá? A insulina não é um esteroide anabolizante, né, um hormônio andrógeno, mas ela é um hormônio muito utilizado porque ela é o hormônio mais anabólico do nosso corpo, tanto para a massa muscular quanto para a gordura, porque ela é lipogênica. Lipogordura, gênica, geração, geradora de gordura, gera acúmulo de gordura. A dose que a gente costuma ver os fisiculturistas profissionais usando, e que fique claro, nem fisiculturista amador usa insulina, tá? Se não estiver usando GH, um monte de hormônio, não tem por que usar insulina. A dosagem da insulina, pessoal, eu prefiro não colocar no vídeo, por quê? Porque a gente vê algumas observações, algumas coisas, só que a insulina ela é muito traiçoeira, então ela realmente mata. Então vai que tem alguém que está assistindo e está se inspirando nisso para fazer algum protocolo, então eu prefiro não dizer. Por algo interno meu mesmo, eu sinto que eu não devo falar a dose da insulina. Eu peço que vocês, entendam isso, tá? Porque a insulina é muito perigosa, porque uma dose errada, sendo no iniciante ou no experiente, aqui não muda nada agora. Uma dose errada em qualquer pessoa do mundo mata, e mata em questão de minutos. Então eu vou pular essa aqui e vou para o meu número 1, que é o GH. Tá? O GH ele é uma droga lipolítica de baixo poder anabólico. O pessoal acha que GH é muito anabólico. Não, é o que mais cresce, né, Leandrão? Vejo direto meus alunos vindo perguntar, vou tomar GH porque é o que mais cresce? Mas por quê? Não, porque é caro. Não, ela é cara porque ela dá trabalho para fazer. Não é porque ela deixa grande. O cientista não falou assim, desenvolvi uma droga que deixa grande. Posso cobrar caro. Não. Desenvolvi uma droga para um fim terapêutico, alguém que não produz GH num momento específico da vida, vou colocar. E é caro porque olha só que trabalho para transportar, para criar, para armazenar. Então é por isso só. GH tem um poder anabólico muito baixo. A dosagem que você começa a ver as pessoas tomando é de 2 UIs. E que em pessoas novas, em termos de poder anabólico, quase não faz diferença nenhuma. Então um simples ciclo de oxandrolona já é mais anabólico. Mas ele tem um bom efeito lipolítico, isso é verdade, queimador de gordura. Mas mesmo assim 2 UIs não é tão impactante assim. A dose que você começa a ver o pessoal usando é de 4 UIs para cima, e aí isso vai até 10 UIs mais ou menos. Quando você começa a falar de atleta que realmente está querendo, começa a subir para 15, 20, e a gente costuma ver 25, 30, que era o famoso GH 30, né? E é uma quantidade exagerada, é super caro, vai gastar muito dinheiro. Uma preparação de um atleta profissional, você gasta num mês 40, 50 mil reais de droga. Ah, Leandrão, isso aí você está chutando alto, que é para desanimar a galera. Longe de mim, tá? Longe de mim. Inclusive eu já fiz até um vídeo falando quanto gasta para competir um atleta, mesmo assim, um atleta tranquilo, não é uma coisa exagerada não. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou te deixar com ele aqui. Quanto que gasta para competir com hormônio, com dieta, com treino, tá tudo aqui, ó, nesse vídeo.